Olá, 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 muito boa tarde, bom dia, não é? Há quem diga que é depois do almoço, etc. Portanto, para mim ainda estou no bom dia, vou almoçar a seguir. Olha, sejam muito, muito, muito bem-vindos aí a esse lado. Obrigada por terem estado aqui naquilo que é o final, de mais uma semana. Espero que estejam todos bem dispostos e protegidos do calor, porque está calor, finalmente o verão voltou, estamos todo o ano a pedir e aqui está ele. E queria vos dizer também que hoje o tema acho que vai ser muito interessante. E é um tema para pais e para mães. Se bem que eu vou falar aqui muito nos olhos das mães, ok? Vamos a isso? Ainda não sabem qual é o tema, pois não? Então, o tema de hoje é substituição do pai pelo filho. Causou aí algum nó na barriga, alguma sensação, chamou a atenção ou não? Bom, seja como for, aquilo que eu vos vou pedir é que vocês partilhem, está bem? Partilhem este live pelas vossas amigas, está bem? Pelas vossas irmãs, por quem for, por quem vocês se lembrem, está bem? Que isto faça sentido. É muito importante, porque aquilo que vamos falar aqui pode salvar uma família, é verdade. Então, eu acho que vale muito a pena, não é? Ajudarmos aqui neste salvamento comunitário. Boa, vamos a isso? Olhem, então eu vou começar aqui a tratar este tema por uma situação que nos aconteceu. Nós estávamos sentados no café, isto já antes não é, desta quarentena, estávamos sentados no café e chega, avistamos assim na direção do café e da porta, uma mãe com um filhote pai de 8 anos, mais ou menos, pela mão. E achámos, não é? Eu e o Diogo já conversamos com os olhos em relação a estes temas e estamos sempre atentos. Então vimos essa mãe entrar e atrás reparamos que veio o pai. O pai veio um bocadinho mais atrás e sentam-se. E foi muito curioso perceber a mãe a direcionar o pequeno para onde se ia sentar e, portanto, ficou a mãe, o filhote e depois o pai. E depois a mãe foi pedir os gelados e pediu o gelado do filho, perguntou ao filho se ele queria um gelado e qual era o gelado, e depois pediu da mãe. E veio então da senhora e sentou-se com os dois gelados e o pai levantou-se e foi pedir o dele. Nós achámos curioso, porque fomos continuando a acompanhar. Então a mãe, quando se senta com os gelados, e o pai, entretanto, também vem, ela dá umas lidelas no gelado e decide perguntar ao filho se o filho quer provar o gelado da mãe. O filho responde que sim e o filho pergunta à mãe se quer provar o gelado da mãe. Muito curioso, muito engraçado. Isto era tudo muito bonito e, ó Carolina, não sabes o que é que se passa ali, não é? Não vale a pena tirarmos aqui ilações daquilo que se passa. O que é certo é que há muitas famílias que nós vivenciamos todos os dias e temos, não é, esta convivência normal e com algum, não é, com alguma facilidade e com alguma frequência. E o que é certo é que nós nos apercebemos exatamente disto. É certo que isto são assim 5 minutos de big picture, mas o que é certo é que isto acaba por ser muito revelador daquilo que se passa em caso de muitas, muitas famílias. Ora, o que é que acontece? Antes, mãe e pai, a seguir engravida-se. Quando se engravida, já há aqui um foco em que a mãe e o pai se voltam para a barriga, não é? Há um foco na barriga, depois o bebê nasce, o pai acaba por mais facilmente e mais cedo também voltar àquilo que é o seu foco inicial, não é? Ou pelo menos que é o seu trabalho e a sua família num todo. A mulher, muitas vezes, tem muito mais dificuldade. Então, o que faz com que muitas vezes o pai se sinta exatamente como aquela família, era um pai completamente posto de lado. Nós percebíamos, até depois, não é? No continuar, percebíamos que a conversa era feita com o filho e havia ali algum apontamento de conversa com o pai, mas muito menor. Era como se o pai estivesse a viver em família, mas muito mais desacompanhado e muito mais sozinho. Então, e logicamente, aquilo que acontece, e isto é muito frequente, as mães então, quando têm os bebés, acabam por se focar, desfocar do resto, não é? E focarem-se naquilo que é o filhote. E isto, tudo começa no berço, tudo começa, e já nem é no berço, já digo na gravidez, isto tudo começa em algum ponto da nossa vida que faz com que as coisas tenham alguma continuidade. Ao início parece normal, mas depois
o que é certo é que é muito mais difícil fazer este desgrudamento, não é? Este desapego também deste foco e desta atenção. Muitas vezes o que é que isto causa na família? É exatamente isto, é este afastamento da parte de uns pelos outros, é esta equipa, que ao invés da família constituir uma equipa por ela só, constitui partes, não é? Completamente divididas, em que se nota perfeitamente que há divisão e que parece haver um núcleo de equipa e depois outras pessoas que ou jogam sozinhas ou jogam às vezes noutras equipas, e eu falo às vezes noutras equipas quando temos, por exemplo, famílias de quatro, não é? Em que há um casal e dois filhos e a menina fica com o pai ou com a mãe e o menino fica com a mãe ou vice-versa. Portanto, há aqui um desligamento, não é? Há aqui uma disrupção, há aqui um gap, não é? Há aqui um buraco no meio destes dois núcleos, ao invés de ser só um núcleo. E isto é muito engraçado, porque é muito perceptível logo desde o início, quando é que as coisas vão avançar assim. E depois o que é que nós temos? Temos pais muito insatisfeitos, não é? E logicamente, não é? Acredito que sim. Temos pais pais, e agora eu falo no sentido, não é, do homem, temos pais que sentem, desculpem, temos pais que sentem-se com muita pouca falta de confiança, temos pais que se sentem pouco amados, temos pais que se sentem pouco cuidados, não é? E pouco estimados. Temos pais que notam aqui uma diferença muito grande e ao invés de olhar e ter a convivência saudável com aquilo que seria o filho, não é? E criar esses laços a partir daqui, acaba por criar aqui, e criam também, e o filho também, uma relação de competitividade. Não sei se reconhecem o que eu estou a dizer, portanto, pais, por exemplo, ou crianças que têm dificuldade em ver o pai dar um beijinho na mãe, que têm dificuldades quando o pai se senta ao lado da mãe, que têm dificuldades em que seja o pai a vesti-lo, o pai a pô-lo na cama, o pai a dar-lhe a comida. Portanto, isto tudo acontece e tem muito, e prende-se muito com o facto de a mãe outrora ter feito aqui, mesmo que sem querer e inconscientemente, esta substituição do pai pelo filho. Então fica tudo muito descoordenado mentalmente. As próprias mães também não se sentem bem, porque a relação, logicamente, que cai. Os filhos habitualmente exigem muito mais delas do que seria suposto, até porque é mãe, 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 mãe para tudo, ao invés de conseguirem delegar para o pai, não é? Tenho muitas famílias que me dizem, pois Carolina, porque ele quer fazer tudo comigo, ele não aceita o pai, não aceita que o pai deite, não aceita que o pai lhe dê a comida, e então sobra tudo para mim, isto é muito difícil. Então depois temos também na cama, não é? A substituição em que o pai, quantas famílias não passaram por nós, em que o pai vai dormir para o sofá, ou dorme no quarto da outra irmã, ou vai dormir para outro sítio, e a mãe dorme com o filhote, não é? Ou então a mãe sai da cama dela e, entretanto, arranjar uma cama maior para o filho e vai dormir com o filho, porque realmente é muito desgastante durante toda a noite ele estar a querer e a chamar pela mãe. Então isto tudo são comportamentos que nos levam aqui logicamente, não é? É uma divisão numa coisa que não deve ser divisível, não é? Esta equação, e eu falo sempre desta equação do mãe mais pai é igual a filho ou a filhos, é muito importante. Quando nós fazemos aqui mãe é igual a filho, não é? E deixamos parte da equação para trás, é muito provável que vocês não tenham, não é? Não se sintam como uma família feliz, não se sintam como uma família agregada, não se sinta como uma família unida. Então, o que é que está a acontecer aqui? Vocês estão todos a crescer, se Deus quiser, em família, não é? Ou seja, vocês têm aquele núcleo, não é? Em que vocês estão todos na mesma casa, não é? E há a mãe, e há o pai, e há o filho, mas depois o que acontece é que vocês crescem em sentidos opostos. Não é? Enquanto que o pai começa a criar aqui um afastamento cada vez mais afastado, porque sente que ele interessa pouco, não é? Interessa pouco nisto tudo, porque para a mãe basta estar o filho. E no outro dia eu assisti a um live muito curioso de uma mãe que falava sobre a quarentena, e é uma mãe que trabalhou frente ao Covid, portanto muito próxima daquilo que foi a realidade nos hospitais do Covid, e é engraçado como ela teve o tempo todo a falar do bom que era quando volta para casa e vê o seu filho, o mau que era despedir-se do filho. E é engraçado, não é? O medo que há de perder o filho, do filho adoecer, do filho ficar doente, do filho. E nunca se falou do marido. E isto é muito curioso e é muito interessante, porque estes sinais estão em todo lado, e estão presentes em todo lado. Então são estes sinais de alerta que nos devem despertar. Para quê? Para nós percebermos como é que está a nossa família e, afinal,
perceber o que é que está de errado. Porque muitas vezes aquilo que está de errado é que nós inconscientemente tomamos aqui medidas que nos levou ao afastamento do marido e depois à tal proximidade superficial do filho, porque parece que vocês estão, não é? Estão muito juntos com o filho, porque ele até só vos quer a vocês, mães, só que depois é demais, não é? Porque não dá para delegar, não dá para fazer mais nada, porque é muito exigente, porque não dá para terem uma chamada com as amigas, ou com a mãe, ou com o pai, que ele só quer a vossa atenção. Então, isto é só uma imagem superficial de que o vosso elo, desculpem, fiz aqui uma trocadilho com lego, o vosso elo emocional está muito firme. E muitas vezes não é uma relação saudável, ok? Pronto. E então, como nós estamos aqui, porque nós queremos famílias saudáveis, deixem-me deixar-vos aqui aquilo que eu considero muito importante. Primeiro que tudo e sempre a nossa consciência, consciencializar-nos daquilo que são os nossos atos, as nossas palavras e o que é que nós estamos a fazer com a nossa família. O que é que está a acontecer? De facto, eu lembro-me de dar a mão ao meu filho, mas será que eu dou a mão ao meu namorado e ao meu marido e ao meu companheiro? De facto, eu durmo com o meu marido, mas tenho o meu filho no meio. Então, será que o lugar do meu filho é no meio de nós? Quando eu janto, eu falo muito para o meu filho e comento muito para o meu filho, mas será que é o lugar dele, não é? Será que eu não estou a dar aqui atenção e devia prestar atenção àquilo que é o meu marido? Eu reparo de manhã o que é que o meu marido leva vestido e digo-lhe que ele está bonito. Ou se me perguntarem o que é que o meu filho leva vestido, aí sim eu recordo-me de tudo e mais alguma coisa, porque é o meu foco e é a minha atenção. Então, todos estes sinais e todas estas perguntas que nós podemos e devemos fazer para nós próprios já nos dá aqui uma orientação do que é que pode, porque é que as coisas podem não estar a correr tão bem e da forma como vocês desejavam. Eu costumo dizer que o filho vem para nos acrescentar e vem para nos dar aqui um reforço, não é? Enquanto casal, enquanto família. Quando o filho faz esta segregação, significa que não é o filho que veio retirar, mas somos nós que estamos a dar esses sinais, está bem? Para que tudo se monte dessa maneira e que não é suposto. Lembrem-se também que a árvore genealógica, até ela, é criada com o pai e a mãe, está bem? O pai e a mãe, lá vêm as ramificações todas e depois nós temos os filhos, ok? Os filhos nunca vêm no meio de nós, na árvore genealógica, não é? Até porque depois seria uma grande confusão e, portanto, a forma de organizar é exatamente esta. Temos a mãe e o pai ao lado e depois temos o filho, ok? Ou os filhos, tá bom? Para depois eles também poderem fazer as suas ramificações e é assim que as coisas acontecem. Felizmente as coisas vão surgindo naturalmente se nós também dermos este exemplo. Então aquilo que eu acho mais importante é termos esta consciência para poder efetivamente mudar. Depois, o que é importante? Desfocar, está bem, de uma coisa e começar aqui a focar, não é? Ou pelo menos alargar aqui os nossos horizontes à família e considerarem finalmente aquilo que é a família de 3, de 4, não é? Do que for, mais do que centrarem tudo e concentrarem toda a vossa atenção numa. É importante perceber o que é que o pai está a sentir, o que é que se passa com o pai. Perguntar-lhe como é que era antes de termos o filho. Tu sentes falta desses momentos? Tu sentes falta de mim? O que é que achas que eu mudei? Tenho essa conversa séria, vai doer, mas é importante. É importante para quê? Para vocês se voltarem a encontrar. Até porque se quiserem dar irmãos aos vossos filhos, é assim que as coisas funcionam, não é? É com um casal reconectado, é com um casal feliz, é com um casal focado naquilo que é a felicidade de um e do outro, está bem? E é assim que nós conseguimos uma casa feliz. Portanto, é muito importante esta consciência, trazer à consciência, é muito importante então esta conversa com o maridão, é importante esta comunicação e é importante também, a partir do momento que nós temos esta consciência e esta conversa, trabalhar nesse sentido. Vai parecer que é contra a natura, porque vocês têm estado no registro assim há meses ou há anos mesmo, há muitos anos, mas é importante fazer acontecer, é importante tomar a medida certa e tomar, não é, tomar estas às vezes precauções, outras vezes medidas mesmo à séria, não é, medidas SOS, para que realmente vocês se consigam, agora mais acrescentados com o filhote, se encontrar e perceber quais são as necessidades de cada um. Não fazer sempre a vontade ao filho e perceber o que é que a ti te apetece, pai, não é? Eu estou a dizer pai no sentido de marido, não é? O que é que a ti te apetece, companheiro de uma vida? O que é que tu queres? O que é que tu precisas? O que é que eu posso fazer por ti? Então às vezes basta
estes momentos quase de lucidez, não é? Em que nós paramos para pensar um bocadinho o que é que o outro precisa, o que é que o outro quer, o que é que eu posso fazer para estares mais feliz, não é? Para sermos mais felizes e sermos mais família. E, portanto, isto vale tanto a pena. Portanto, toca a ter a conversa, toca a ter consciência, ganhar a consciência de tudo isto para fazer acontecer, está bem? Porque ainda hoje falávamos e um dos nossos grupos vai se chamar O Mais Família, Mais Amor. E isto fez-me tanto sentido, achei lindo, porque de facto é isto mesmo, quando somos mais família, temos mais amor. Quanto mais amor, mais família, e então entramos aqui num ciclo que é isso que queremos e desejamos, está bem? Para famílias felizes. Ok? Se vos fez sentido, já sabem, por favor, partilhem, está bem? Partilhem nas vossas páginas, partilhem pelos vossos amigos, por quem vocês se lembrarem, pelos vossos maridos. Utilizem este live para começar, está bem? Olha, pá, tira um quarto de hora, 20 minutos e vê este live, porque eu vou querer falar contigo, não é, Francisco, sobre aquilo que tu sentes. Está bem? Então aqui vocês já dão um mote, se vos custa estar a retirar aqui. E perguntem, olha, eu não tinha, e digam, eu não tinha consciência disso, mas agora eu tenho e eu quero cada vez mais. Então, o que é que tu sentes? Tu sentes que eu efetivamente faço isto? Sentes que não? O que é que eu posso melhorar? E esta prova de humildade vai unir-vos, está bem? E vai transformar-vos. Se vocês precisarem de uma transformação muito maior, não é? Em que trabalhamos todos estes temas, este tema e mais alguns, então contem comigo, está bem? Contem comigo, seja para na questão do sono do vosso filho, seja também a nível comportamental dos vossos comportamentos, das vossas tomadas de consciência, da vossa confiança enquanto mãe e pai, está bem? Para vos ajudar a ser uma família com mais amor, mais família, está bem? Pronto, é isto. Portanto, marquem a vossa sessão de avaliação se estiverem interessados, está bem? Em perceber mais e melhor como é que vocês podem ser mais e melhor, para eu vos acompanhar, ok? A sessão é gratuita, não tem qualquer. Eu não gosto muito de dizer que não tem compromisso, porque só o facto de vocês aparecerem já mostra que vocês são pessoas comprometidas, portanto, e o compromisso é conversarmos e percebermos o que é que podemos fazer uns pelos outros, está bem? A ideia é essa. Olha, eu quero-vos desejar o melhor dia de sempre, a melhor semana de sempre, o melhor fim de semana de sempre, está bem? Fiquem muito bem e acreditem que ser feliz em família retira um peso enorme das nossas vidas e é tão por aí o caminho, é tão por aí a nossa estrutura e o nosso pilar. Portanto, vamos lá fazer acontecer, está bem? Um beijinho muito grande, fiquem bem, está bem? Refresquem-se, tomem conta de vocês, tomem conta da vossa família, dos vossos companheiros, dos vossos corações, dos vossos filhotes, está bem? Fica o recado dado. E um beijinho grande, sejam felizes em família. Tudo bom.